Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último dia do Ao Vivo com o Nest. Meu nome é Fabiana e atualmente eu faço parte da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Espero que todos aproveitem bastante a live. Gente, para o evento correr bem, eu peço que mantenham a câmera e o microfone desligado a todo momento. E qualquer dúvida é só mandar no chat. Também peço que mandem o nome no chat para a gente contabilizar a presença tanto no início quanto no final da live. No final da live também vai ter um formulário e peço que todos respondam por gentileza. Então, assim como fizemos nas duas primeiras lives, também porque hoje tem muitos inscritos de diversas partes do Brasil, eu vou apresentar um núcleo para vocês. O núcleo de estudos tem como objetivo aprofundar o estudo em temáticas específicas, valorizando o comprometimento e o trabalho em equipe. O NEST atua no desenvolvimento da área de engenharia estrutural. Ao longo do semestre, nós realizamos diversas atividades, como pesquisas secundárias, cursos, eventos e capacitações, visando o crescimento de cada membro. Além disso, semestralmente, nós realizávamos ciclos de palestras aqui na Universidade Federal de Lavras. No entanto, devido à pandemia, tivemos que nos readaptar e, pensando nisso, desenvolvemos o Ao Vivo com o Nest. Gente, para quem ainda não segue a nossa página no Instagram, é @nestufla, e tem muito conteúdo de qualidade lá, fiquem ligados. Queria agradecer os nossos patrocinadores pelo apoio e lembrando vocês que terão sorteio no final da live e que ainda não participou, dá tempo de participar. Para participar, vocês precisam seguir todas as regras que se encontram na foto oficial do nosso Instagram. E desejo uma boa sorte a todos. Galerinha aí que gosta muito da Eggfone, fiquem ligadinhos porque o nosso patrocinador preparou uma surpresa especial para a gente disponibilizar para vocês. Fiquem até o final, hein? Queria agradecer de antemão o nosso palestrante, Matheus Carini, por ter aceitado nosso convite e também pela disponibilidade do seu tempo e por disponibilizar o seu conhecimento para nós. Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em engenharia com ênfase em estruturas. Atualmente também ele está fazendo seu doutorado. Ele ministra diversas disciplinas na área estrutural para os cursos de arquitetura e engenharia civil. Segundo ele é fascinado por estruturas, tendo conhecimento em áreas de estruturas de aço, concreto armado, mistas e também em forças devidas ao vento, dinâmicas das estruturas e elementos finitos. Então, eu passo a palavra para o professor Matheus. Matheus, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco e lembrando que qualquer dúvida, pessoal, é só mandar no chat que a gente vai respondendo ao longo da live. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Peço primeiramente que vocês me confirmem se vocês estão me ouvindo bem. Vou espelhar minha tela agora. Sim. Agora vocês estão vendo a apresentação? Não, a apresentação ainda não. Não apareceu a apresentação? Não. Vamos ver agora. E agora? Não, ainda não, Matheus. Só um minutinho, então. Agora acho que sim. Sim, deu certo. Então tá. Boa noite a todos. Agradeço ao pessoal do Nest pelo convite, é uma honra estar aqui. Minha primeira palestra online desse tipo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês ali do Núcleo de Estruturas, que é muito difícil o pessoal de estruturas se reunir para estudar. E vocês acham que tem provavelmente o único núcleo de estudos em estruturas do país que eu conheço. Então, isso é algo que deve ser parabenizado. Tá? Hoje nós vamos dar uma introdução sobre a ação do vento nas nossas estruturas. Eu já fui apresentado ali pela Fabiana, mas eu sou engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Fiz o meu mestrado lá, com ênfase em estrutura, e agora estou na reta final do doutorado.
Na parte da graduação, eu estudei mais a questão de elementos finitos em estruturas metálicas, e agora no mestrado e no doutorado eu segui para a parte tanto da ação do vento quanto dinâmica das estruturas, misturando um pouco desses dois campos de conhecimento. Sempre é importante a gente salientar quem foram os professores que nos orientaram. Nessa parte de ações do vento, nós temos o professor Assir, lá na URGS, que ele é referência internacional no assunto quando se trata de aerodinâmica das construções. E na parte de dinâmica de vibrações, o professor Marcelo. Nas redes sociais, vocês me encontram mais ativamente no Instagram. Me marquem lá, postem no stories, @professor de estruturas. Estou iniciando nessa parte das redes sociais. Também estou um pouco no YouTube com 2 vídeos, mas espero o ano que vem participar mais. Então, dando início a essa palestra sobre ações do vento, nós temos diversas possibilidades quando se trata do efeito do vento nas cidades. Nós podemos, por exemplo, estudar a dispersão de poluentes causado por uma indústria e ver se a concentração do poluente emitido por ela chega na cidade e ela é tolerável ou não. Podemos estudar critérios de conforto de pedestres, ventilação internas e o foco dessa aula é as cargas nas estruturas. A carga ainda ela pode ser dividida em uma carga estática e uma carga dinâmica. Quando se trata da ação do vento, um parâmetro fundamental é a sua velocidade, V. Então, a força do vento ela depende da velocidade. E essa velocidade ela varia com a altura conforme se encontra aqui indicado ao lado esquerdo. Então, junto ao solo, a velocidade é nula, e à medida com que a altura z aumenta, a velocidade aumenta. Além disso, a velocidade do vento ela varia com o tempo t. Então, se nós pudéssemos bater uma fotografia da velocidade do vento, nós iríamos encontrar essa curva aqui em preto, uma velocidade instantânea. Para fins de projeto, nós trabalhamos com um intervalo de tempo para a velocidade média e resulta nessa curva em azul. O nome dessa curva que se dá é perfil de velocidade do vento. Então, o vento ele vai incidir nas nossas estruturas, ele vai causar uma pressão e vai causar uma força. Considerando o vento aqui da esquerda para a direita, na horizontal, a força do vento paralela à direção do vento é chamada de força de arrasto. Perpendicular à força de arrasto, nós temos uma força que se chama força de sustentação. Bastante importante, por exemplo, nas asas do avião. Além disso, surge uma componente, um momento torsor devido ao vento. Nos nossos edifícios, nós temos a força de arrasto, daí sustentação não tem, é chamada de força lateral, e além disso temos um momento torsor. Por exemplo, no meu mestrado, eu estudei o momento torsor devido ao vento em edifícios, tanto a parcela estática quanto a parcela dinâmica. A gente vai comentar mais sobre isso mais para frente. Um conceito importantíssimo quando se trata da força do vento é que ela depende da forma do objeto. Então, por exemplo, quando o ciclista ele se encolhe, ele adota todo esse formato aerodinâmico, ele está tentando diminuir a força de arrasto. Lembrem que a força de arrasto é aquela força na direção do vento. Então, se o ciclista se encolhe, ele diminui a sua área, ele se torna mais aerodinâmico, como consequência, ele vai ter mais facilidade para pedalar, ele vai poder ir mais rápido. Então, o ciclista ele mantém uma postura de modo a diminuir a força do vento nele. Da mesma forma, por exemplo, o formato de um avião,
formato de um carro de Fórmula 1, ele foi exaustivamente estudado, tanto na parte numérica computacional, quanto em túnel de vento. No avião, por exemplo, o pessoal quer diminuir a força de arrasto, já que a força de arrasto ela vai frear o avião, entre aspas, vai gastar mais combustível. Da mesma forma, o formato da asa ele foi exaustivamente estudado para que exista uma componente da força de baixo para cima a partir de uma certa velocidade, gerando a sustentação e permitindo com que o carro voe. Da mesma forma, lá na Fórmula 1, o pessoal coloca os aerofólios no carro. Só que o que eles querem é que exista uma componente da força de cima para baixo, aumentando como consequência o atrito com o solo e permitindo que tenha mais aderência dos pneus. Indo para a nossa parte de estruturas, quando se trata de prédios altos, por exemplo, nós não temos dúvidas que o formato do prédio alto ele foi exaustivamente estudado, visando minimizar a força do vento, visando diminuir a vibração. O caso do Burj Khalifa é emblemático, que é anos de estudo no túnel de vento e em simulações numéricas. Conceito importantíssimo, a força do vento depende da forma do objeto. Apresentando algumas definições, nós temos a nossa edificação na tela, estamos considerando um vento indo da esquerda para a direita. A fachada que recebe o vento, ela é chamada de fachada de barlavento. Em água, o pessoal fala de montante e jusante. Aqui, quando se fala da força do vento, nós temos barlavento e sotavento. Então, na fachada de barlavento se forma esse vórtice de pé de fachada. Basicamente, um vórtice ele é um escoamento circular em torno de um ponto que pode ser fixo ou móvel. Então, se vocês querem formar um vórtice, vocês podem pegar, por exemplo, lá no café da manhã de vocês, amanhã, peguem uma xícara e girem com a colher em formato circular. Vocês estão formando um vórtice. Às vezes a gente vê esse vórtice também com as folhas no chão se movimentando em formato circular. Então, a fachada de barlavento, na sequência, uma parte do escoamento passa pelo topo da edificação e outra parte passa pelas laterais. Lá na outra extremidade, nós temos a região de sotavento, onde surge a esteira. A esteira corresponde ao trecho do escoamento que é influenciado pelo formato da edificação. Então, o vento, quando ele enxerga a nossa edificação, ele não vai saber se ela é de madeira, se ela é de estrutura metálica, se ela é de concreto armado. Não, ele não sabe isso. Ele vai enxergar o formato. Neste ponto, os arquitetos eles têm papel fundamental. Porque os arquitetos, quando eles escolhem o formato da edificação, eles também estão definindo a força do vento. Pois existe essa relação muito íntima entre forma da edificação e força do vento. Lá na região da esteira, então, nós temos a influência do escoamento da edificação. Tanto que, por exemplo, os ciclistas, eles vão um atrás do outro, tentando minimizar a força de arrasto. O primeiro ciclista, ele recebe a maior força e os demais uma força menor. Justamente porque os ciclistas atrás, eles estão nessa região da esteira. Da mesma forma, os aviões, eles têm que manter uma distância horizontal mínima entre eles, não pode um imediatamente atrás do outro, porque a esteira corresponde a uma região de escoamento altamente turbulento. Então tem que se ter uma distância mínima entre aeronaves. Então na tela nós temos um pavilhão. O vento é considerado agindo da esquerda para a direita. Quando ele vê a edificação, ele vê, entre aspas, o formato dela. E com base nesse formato, o escoamento se adapta. Na fachada de barlavento, surge uma pressão positiva.
Então, o vento nas nossas estruturas, ele vai exercer uma pressão perpendicular à superfície. A pressão positiva é chamada de sobrepressão. Consigo escrever muito bem sobre pressão. E a referência, ela é a pressão atmosférica. Então, pressões acima da pressão atmosférica são tomadas como positiva, chamada de sobrepressão, e pressões abaixo da pressão atmosférica são chamadas de negativa, sucção. Na fachada de barlavento, nós temos sobrepressão. Na cobertura, depende muito da inclinação, mas normalmente nós temos sucção, pressão considerada negativa. Acima, como na fachada de sotavento, sucção. Isso que eu comentei com vocês até agora é a pressão externa. É a pressão que o vento aplica nas partes externas da edificação. Mas dentro dela também existe uma pressão, que é chamada de pressão interna, extremamente importante para pavilhões e esquadrias. Notem que na tela nós temos dois casos de aberturas. No desenho do lado esquerdo, nós temos uma abertura na parede de barlavento, com pressão positiva. No desenho do lado direito, nós temos uma abertura na parede de sotavento, onde a pressão é negativa. Notem que a pressão interna, ela vai depender do local da abertura. Se a abertura está aqui no local com pressão positiva, essa pressão, por sua vez, ela é transmitida para a parte interna. E a força que o nosso elemento está recebendo vai ser a soma vetorial da parte interna com a parte externa. Então, aqui na fachada de barlavento, por exemplo, nós podemos notar que as forças praticamente se cancelam. Então, uma abertura ali é benéfica, entre aspas. Já para a cobertura e para a parede de sotavento, notem que as forças têm o mesmo sentido, elas se somam. Então, uma abertura, nesse caso, ela é prejudicial para a cobertura e para a parede de sotavento. Como prejudicial, se entende, causa forças maiores. O outro caso, quando nós temos uma abertura na parede onde tem sucção, essa sucção ela é transmitida para a parte interna. Como consequência, as forças na cobertura serão menores. Notem que elas têm sentidos contrários, assim como a força na parede de sotavento. Já na parede de barlavento existe a soma das forças. Então, neste caso, é mais prejudicial para barlavento e favorável para cobertura e para sotavento. Então, pavilhões e elementos de esquadria, importantíssimo calcular a pressão externa e também a pressão interna. Então, vamos para alguns vídeos didáticos. Aí, caso o vídeo não apareça, eu peço que vocês me avisem, mas eu acredito que não vai ter problema. Esse vídeo eu achei lá no Instagram do Ricardo Almeida. É bem didático. Possível notar o que aconteceu com a estrutura. Então, o pessoal que está no início do curso já aprendeu isso. Chama movimento de corpo rígido. Tombamento. Então, nós podemos notar, primeiramente, que parece que existia aqui um portão, só que esse portão ele se deslocou para o lado de dentro. Então, lembrem, quando que o movimento é para dentro do prédio, significa que é sobrepressão, uma pressão positiva. Então, essa fachada aqui, provavelmente, ela é fachada de barlavento. Depois disso, surge uma sucção lá na cobertura e ela teve esse movimento de corpo rígido, tombando. Notem que a estrutura em si, ela teve poucos danos. O problema, no meu entendimento e com base nesse vídeo, foi a ancoragem dela com as fundações.
faltou de mencionar ali as ancoragens para o esforço de tração, os chumbadores. Da mesma forma, nós temos um outro exemplo aqui ao lado direito. Notem claramente como o efeito do vento na cobertura ele é de sucção. Ele tende a levantar a cobertura. Aqui, nesse caso, quando eu descobri esse vídeo, eu até coloquei lá no Instagram, fiz uma enquete com o pessoal, pedi qual foi o problema da estrutura. Foi a estrutura metálica? Foram as fundações? Ou foi o vento? Aí o pessoal respondeu que foi a fundação. Nós podemos notar aqui, ó, que a fundação não foi dimensionada para resistir à tração proveniente do vento. Então, quando nós temos grande cobertura, as coberturas leves, nós vamos ter uma força do vento de sucção, tendendo a levantar a cobertura. Como consequência, provavelmente os nossos pilares vão estar tracionados e também as nossas fundações. Então, pode ser que nós tenhamos que adotar um bloco de fundação em concreto, apenas para equilibrar a força do vento, evitando tracionar o solo. Último exemplo, tratando-se do efeito do vento em coberturas, essa edificação aqui, onde nós podemos notar também que o acidente aqui, né, as telhas indo para longe. Então, sempre o vento tende a succionar as telhas, levando elas para longe. Os acidentes do vento são bastante didáticos e, a partir deles, a gente pode tirar diversas explicações. Falando um pouco sobre o efeito do vento em edifícios. Então, nós temos aqui o nosso edifício, o vento da direita para a esquerda. Então, ele incide na fachada de barlavento. Uma parte passa pelo topo e outra parte forma aquele vórtice indo para a lateral. Na fachada de barlavento, nós vamos ter pressões positivas e na fachada de sotavento, pressões negativas. Sucções. Parte do escoamento passa pelo topo do edifício e parte ele é defletido para baixo. Terrível para os pedestres. Essa altura que separa essas partes é em torno de 70% da altura. Então, a partir de 70% para baixo, o escoamento ele é defletido e forma-se esse vórtice de pé de fachada. Depois ele passa pela lateral e na região de sotavento surge a esteira, um escoamento altamente turbulento. O vento, quando ele incide no nosso edifício, ele vai causar uma pressão. Conforme eu falei, essa pressão ela é positiva no barlavento, negativa na fachada de sotavento e também ela vai ser negativa nas fachadas laterais. Então, notem que nos edifícios, o vento causa forças horizontais. Considerando o vento nessa direção, as forças das paredes das fachadas laterais, elas praticamente se anulam. Então, a força do vento, ela vai ter a direção do vento. Ela vai ser paralela à direção do vento nos edifícios. Isso quando a direção do vento ela é exatamente ortogonal à fachada. Normalmente nós calculamos essas forças em cada pavimento e aplicamos elas no plano da laje. Faltou representar no desenho, mas além das forças causadas pelo vento, nós também vamos ter um momento torsor. Porque o vento ele não incide exatamente de uma forma simétrica na edificação. Ele vai tender a torcer ela também. Então, o vento em edifícios, ele causa força horizontal e torção em planta baixa.
A força do vento, ela é calculada conforme a NBR 6123, cuja versão vigente atual é de 88. Sei que, pessoal, alguns estão aqui para conhecer a nova versão da norma, não vou apresentar aqui, até porque eu não participo do comitê, mas eu sei que está em elaboração uma nova versão da norma, que provavelmente sai esse ano, mais tardar o ano que vem. Essa parte que eu estou apresentando para vocês praticamente não irá mudar. A força causada pelo vento, F, ela é o produto de uma pressão dinâmica, Q, um coeficiente aerodinâmico, que é um valor adimensional, e uma área de referência. A pressão dinâmica, por sua vez, ela vem da lei de Bernoulli. Tem um termo lá na equação de Bernoulli, que é ρ v ao quadrado sobre 2. O pessoal aproximou o termo ρ sobre 2 na norma para 0,613. Então, a massa específica do ar é em torno de 1,2 quilos por metro cúbico. O pessoal aproximou para esse valor, resultou nesta expressão para a pressão dinâmica. Notem que na expressão dinâmica nós temos um termo, que é a velocidade característica ao quadrado. Isso é muito importante. A força do vento depende da velocidade ao quadrado. Então, se nós estamos num local que tem uma velocidade de 30 metros por segundo, por exemplo, e depois vamos para um local onde tem 45 metros por segundo de velocidade, de 30 para 45 é um aumento de 50% da velocidade. Só que esse aumento ele vai ser elevado ao quadrado para calcular a pressão e, como consequência, calcular a força do vento. Então, 50% a mais de velocidade dá mais do que o dobro de força. Então, temos que tomar bastante cuidado. A velocidade ela é ao quadrado na expressão de cálculo da força do vento. Falando mais sobre a obtenção dessa velocidade característica, VK, ela é o produto de uma velocidade básica, V0, que vem do mapa das isopletas, vou mostrar na sequência. Depois temos 3 fatores. O fator S1, o fator S2 e o fator S3. O fator S1 ele vai depender da topografia, o S2 da categoria da rugosidade do terreno, tamanho da edificação, altura sobre o terreno, e o fator S3 é estatístico. Vamos falar sobre cada um desses parâmetros. O primeiro parâmetro é a velocidade V0, que ela é obtida desse mapa. Então, conforme for a cidade em que a nossa estrutura está situada, nós vamos localizá-la aqui nesse mapa e nós vamos obter uma velocidade básica V0. Esse mapa, ele é o mapa atual, vigente, que foi elaborado lá na década de 70, 80. Na nova versão da norma, o mapa vai mudar. Mas hoje, dia 20 de agosto de 2020, o mapa vigente é esse. Notem que as velocidades, elas variam de 30 metros por segundo, nessa parte do Nordeste, sul da região Norte, até 50 metros por segundo na parte oeste da região Sul. Então, aqui onde eu moro na Serra Gaúcha, 45 metros por segundo. Em Lavras, fica em torno de 35 metros por segundo. De 35 para 45, nós temos um aumento ali de 20, 25% da velocidade, só que esse valor ele vai ser ao quadrado no cálculo da força. Então, a mesma estrutura construída em Lavras e construída em Bento Gonçalves, ela vai ter que ser muito mais robusta aqui em Bento, porque aqui a velocidade do vento é maior. Ali em Lavras vai ser uma velocidade um pouco menor. Aqui ao lado esquerdo, nós temos uma definição do V0. Ele é a máxima velocidade média, medida sobre 3 segundos, que pode ser excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 metros sobre o nível do terreno, em lugar aberto e plano.
Então, eu até separei aqui por cores, porque cada um dessas cores tem um significado para nós. Primeira frase: a máxima velocidade média medida sobre 3 segundos. Então, lembrem que a velocidade do vento, ela varia com o tempo, lá no início da apresentação. Então, quando nós definimos uma velocidade, nós temos que também definir um intervalo de tempo. O intervalo padrão para V0 é 3 segundos. Então, uma média no tempo com a duração de 3 segundos, que pode ser excedida uma vez em 50 anos. 50 anos se trata do período de retorno, TR. 50 anos. Então, se espera que apenas uma vez em 50 anos essa velocidade seja excedida. Notem como é uma velocidade extrema. Não é algo que a gente vê todo dia, nem todo mês, nem todo ano, nem toda década. Provavelmente vai acontecer uma ou no máximo 2 vezes na vida essa velocidade. Então, uma vez em 50 anos. Se nós quiséssemos calcular a probabilidade anual, basta pegar 1, dividir pelo valor 50. Então, a chance de acontecer um evento que supere ou iguale essa velocidade em um ano qualquer é de 2%. Ou seja, nesse ano existe de 2% de chance que a velocidade passe V0. Na sequência, nós temos outra definição, a 10 metros sobre o nível do terreno. Lembrem que a velocidade, ela varia com a altura. Ela é menor junto à superfície e a velocidade é maior para alturas maiores. Então, quando nós definimos a velocidade, nós temos que também definir uma altura. A altura padrão internacional é 10 metros e foi adotada na nossa norma. Por último, nós temos que definir o terreno. O terreno no qual nós encontramos o V0 é o que a norma chama de um lugar aberto e plano. Tipicamente, um terreno do aeroporto. Então, imaginem um terreno do aeroporto aberto, com algumas árvores. Esse é o terreno onde a velocidade V0 é obtida. O que a norma chama de categoria número 2. Se nós tivermos um local com um terreno diferente, com uma topografia diferente, uma edificação de tamanho diferente, nós temos que corrigir o valor da velocidade V0. Então, o S1, S2, S3, eles corrigem a velocidade V0 para se obter a velocidade característica. O fator S1 é o fator topográfico. Então, se nós temos um lugar aberto e plano, o S1 ele vale 1. Se nós estamos em cima do morro, existe um aumento da velocidade do vento. Notem aqui na tela. Como se formasse uma barriga do vento. Então, um caso crítico para as nossas estruturas, que nós temos que tomar bastante cuidado quando nós calculamos a velocidade do vento, é a estrutura em cima do morro. Porque ali, naquele local, existe um incremento da velocidade do vento. Da mesma forma, teoricamente, se nós estivéssemos numa região protegida, por morros, por exemplo, que a norma chama de vale profundo, nós poderíamos reduzir também a velocidade do vento, já que a topografia, neste caso, ela é benéfica. Fator S1 relacionado com a topografia. O fator S2, ele vai depender de diversas características. A primeira que eu apresento para vocês é o terreno na vizinhança. Então, quando nós construímos a nossa edificação, nós temos que olhar o terreno no seu entorno e classificar ele em uma das 5 categorias que a nossa norma tem. A categoria que traz maiores velocidades é que a norma chama de categoria 1. Por exemplo, um mar calmo, onde existe muito pouca rugosidade na superfície, uma superfície bastante lisa. À medida com que surgem obstáculos na superfície, como árvores, casas,
prédios, indústrias, esses obstáculos reduzem a velocidade do vento. E surgem o que a norma chama de categoria 2, 3, 4 ou 5. Notem aqui ao lado direito que, para a categoria 1, nós temos a maior velocidade do vento. Então, o nosso prédio à beira-mar, ele vai receber uma velocidade, ele vai ter uma velocidade do vento bem maior do que o prédio no centro de uma grande cidade, porque os obstáculos do centro da cidade diminuem a velocidade do vento. Isso é considerado nas categorias do terreno, e a variação da velocidade com a altura, V, é o que a norma chama de perfil de velocidades média. Também, aqui agora eu coloquei o resumo, aqui estão as cinco categorias, de 1 até 5. Notem que o S2 ele é maior para a categoria 1, menor para a categoria 5. E a norma ela quantifica a altura desses obstáculos. Ela diz, por exemplo, que numa categoria 4, os obstáculos sobre o terreno têm uma altura média de 10 metros. Esse terreno ele pode ser diferente em cada direção em planta. Então, imagine que nós temos a nossa edificação na beira do mar. O vento, quando ele vem do mar, ele tem pouca rugosidade, ele vai ser um terreno categoria 1. Nas laterais, vai depender da altura das edificações que se encontram ali. Pode ser um vento de categoria 3, 4 ou até 5, se tiver edificações altas. Da mesma forma, na outra fachada. Então, nós podemos considerar categorias de terreno diferentes de acordo com a direção do vento. Isso se encontra nas categorias de rugosidade da norma, no fator S2. Esse fator, ele também depende do tamanho da edificação, o que a norma chama de classes da edificação, onde são 3 classes A, B e C. Quanto maior o tamanho da edificação, maior vai ser o intervalo de tempo para o cálculo da velocidade média do vento. Então, o vento ele se move no que se chama de turbilhões. O ar dentro desse turbilhão ele tem a mesma velocidade. Então, o tamanho do turbilhão ele surge desde um grão de arroz, passando por uma bola de beisebol, uma melancia, um carro, um caminhão, um estádio. Quanto maior o tamanho do turbilhão, menor a velocidade do vento. Então, se nós termos uma edificação pequena, de até 20 metros, com dimensão até de 20 metros, nós precisamos de um certo turbilhão, que se entende que é um turbilhão relacionado ao tempo de 3 segundos, para causar um efeito significativo nela. Já se nós tivermos uma edificação muito grande, maior do que 50 metros, nós vamos precisar ter um turbilhão bem maior para causar um efeito significativo nela. Como consequência, o intervalo de tempo é maior e a velocidade do vento vai ser menor. Então, no mesmo local, podemos ter 2 velocidades do vento, de acordo com o tamanho da edificação. Elementos de esquadria sempre são categorias A, porque a esquadria ele possui dimensões pequenas e ela pode ser facilmente afetada por turbilhões pequenos. Já as nossas edificações vai depender das dimensões dela. Recapitulando, então a velocidade característica depende da velocidade básica, V0, que a gente retira do mapa. E esse mapa ele vai ser revisado, já tem novas propostas. Na nova versão da norma, nós teremos um novo mapa. Alguns locais aumentou a velocidade e outros diminuiu. Esse V0 ele é multiplicado por S1, S2, S3. O S1 ele depende da topografia. Se for em cima do morro, a velocidade do vento é maior. O S2 vai depender
da categoria de rugosidade do terreno, se é na frente do mar, um terreno bem liso, velocidade do vento maior. Depende das dimensões da edificação. Então, se nós temos uma edificação grande, a velocidade do vento vai ser menor, já que edificação grande, turbilhão grande. Menor velocidade do vento. E depende da altura sobre o terreno. Quanto maior a altura, maior a velocidade do vento, que nem a gente viu lá no perfil de velocidades. O S3 eu não comentei, mas ele é um fator estatístico, que está relacionado com aquele período de retorno de 50 anos. Se entende que um evento em 50 anos é adequado para o projeto de edifícios residenciais e comerciais em geral. Mas se nós quisermos projetar, por exemplo, um hospital, se nós quisermos projetar uma torre de telecomunicação, estruturas que são essenciais para nós, o período de retorno tem que ser maior. 100, 150, 200, até 500 anos, dependendo do tipo da edificação. Então, a norma ela possui uma tabela com diversos fatores, diversos valores para o fator S3. Cada um corrige o período de retorno. Da mesma forma, se nós fizermos um evento temporário, vamos calcular uma estrutura para um show que dura um dia. A nossa estrutura vai ficar em pé apenas um dia. Bom, então se nós vamos calcular a estrutura para um dia apenas, não faz sentido nós adotarmos um vento de 50 anos. Então, nesse caso, a norma permite reduzir. Essa velocidade característica, ela é elevada ao quadrado, lembre, velocidade ao quadrado, para calcular a pressão dinâmica. Essa pressão dinâmica ela é multiplicada por um coeficiente aerodinâmico, C, que vocês encontram na norma, como se obtém, tem vários gráficos, tabelas, ábacos, vezes uma área de referência. Então, esse é o conceito para o cálculo da força devida ao vento. Uma coisa muito importante, quando que nós falamos da ação do vento, se refere à existência de furacões e ciclones. Então, na tela, nós temos um mapa feito pela NASA com a trajetória dos ciclones durante 20 anos, de 85 a 2005. Notem, então, que no mundo tem regiões onde existem mais ciclones, outras onde existem menos. Em particular, aqui no Brasil, nesses 20 anos, aconteceu um evento apenas, que é o furacão Catarina. Aconteceu no ano de 2004. Naquela época, nós não tínhamos ainda muitas estações meteorológicas para medir com precisão a velocidade do vento. Então, se estima, essa estimativa é da NASA, que a velocidade chegou a 44 metros por segundo. Pode ser que tenha ultrapassado também esse valor, mas a gente não tem precisão nesse dado. Notem, então, que o furacão ele se forma no mar, o combustível dele é a temperatura da água. A partir de uma temperatura crítica, passa a haver a possibilidade do furacão se formar. Ele se move, nesse caso, infelizmente, se moveu na costa aqui da região sul e atingiu principalmente a costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando ele entra na costa, na terra, ele perde o seu combustível e ele é dissipado. Então, é um evento histórico que influencia, assim, no cálculo da velocidade V0 e nas nossas estruturas. Depois do furacão Catarina, nós tivemos outros eventos. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um evento extremo aqui na região sul. Notem que os eventos mais extremos acontecem justamente aqui na região sul, porque as velocidades aqui são velocidades maiores. Esse evento que nós temos na tela, a imagem da NASA, também de satélite, aconteceu no início do mês de julho, um ciclone chamado ciclone bomba, ou explosivo, que se forma rapidamente sobre o mar. Daí eu acompanhei esse evento um pouco mais de perto, localizei algumas notícias.
Uma que me chamou bastante atenção, essa aqui da Gaúcha ZH. Notem a manchete. Ciclone bomba foi o pior desastre com ventos da história de Santa Catarina, segundo a Defesa Civil. O pior evento climático com ventos da história superou até mesmo o furacão Catarina, na região sul, em 2004. Daí, quando a gente olha essa notícia, a gente pensa, nossa, foi um desastre da natureza, não tinha como prever isso a nível de projeto. Daí eu fiz uma pesquisa para verificar quais foram as velocidades do vento que aconteceram nesses dias. A maior velocidade do vento registrada foi na cidade de Siderópolis, onde se registrou a velocidade de 168 km por hora. Foi um vento bem forte mesmo. Lá naquela cidade, 80% das casas foram destelhadas. Então eu fiz um levantamento das velocidades dos ventos registradas por estações meteorológicas. Então essas estações do IMET, elas têm anemômetros e elas medem a velocidade do vento. Na tela nós temos um gráfico mostrando essas velocidades e aqui ao lado esquerdo nós temos uma tabela. Notem que lá em Siderópolis a velocidade foi de 47 metros por segundo, maior de todas as velocidades registradas, e nos demais locais a velocidade foi bem menor. Lá Urupema 35, Paraná 35, Joinville 33, aqui na região sul 32. Então, com exceção de Siderópolis, todas as demais velocidades registradas foram bem menores do que a prevista na norma. Notem aqui que na região sul nós temos 40, 45 e 50. Então, do ponto de vista técnico, não justifica nós termos um desastre daqueles, pois a nossa norma, feita lá em 88, ela já prevê a velocidade do vento que aconteceu. Inclusive, ela prevê até um evento pior do que esse, com velocidades aí de 45 metros por segundo. Velocidades em Santa Catarina ficaram em torno de 25, 30, 35, com exceção lá de Siderópolis. Vamos ver o que aconteceu, onde foi registrado 47 metros por segundo. Olhando assim 47 e comparando com a velocidade da norma, nós podemos pensar que superou. Até eu cometi esse erro. Só que nós temos que corrigir essa velocidade. Então aqui nós temos a visualização da estação meteorológica lá na cidade de Siderópolis. Ela fica aqui em cima do morro. Deixa eu ver se eu posso escrever aqui, ó. A estação que mede a velocidade do vento, ela fica nesse local. Notem que ela fica em cima do morro. E na parte do fundo, nós temos um terreno bastante complexo. Então, vamos supor que nós queremos construir a nossa edificação em cima do morro. O vento, quando ele vem dessa direção, ele vem de um terreno aberto e plano. Nessa direção, a minha interpretação é que é um terreno categoria 2 da norma. Daí o vento, ele vem dessa direção, sobe este morro. No momento que ele sobe o aclive, existe aquela aceleração. A velocidade do vento é maior. E nós temos que considerar isso por meio do fator topográfico. Da mesma forma, quando o vento vem da outra direção, vem aqui desses morros, aí nós temos um terreno bastante complexo. Fica difícil analisar apenas com a norma. Mas nós podemos notar que existe aqui o lago de uma barragem. O lago, ele é uma superfície bastante lisa. Na minha interpretação, se enquadraria num terreno categoria 1. Então, a velocidade registrada nessa estação, ela tem que ser corrigida com base na topografia e com base na categoria do terreno. Essa correção, ela pode variar de um fator desde 1.1 até 1.4. Corrigindo a velocidade registrada lá em Siderópolis, que foi de 47 metros por segundo, por esse fator, nós obtemos uma velocidade corrigida de 43 metros por segundo. Então, mesmo lá em Siderópolis,
Aconteceu, sim, um evento extremo, mas, a princípio, com essa análise, a velocidade não superou a velocidade da norma. Depois, no final, eu gostaria que vocês me passassem a visão de vocês ali em Minas Gerais, como é que se comportam as estruturas para o vento. Aqui na região sul, nós temos ventos de velocidades elevadas, sim, mas, em geral, a pesquisa que eu fiz é que as estruturas elas acabam caindo para velocidades do vento menores do que as da norma, o que não deveria acontecer. Então, está havendo algum problema técnico a ponto de vista de projeto. Esse é o meu entendimento com base nessa análise da destruição e da velocidade do vento. Não justifica tudo isso, não justifica aquela notícia da Defesa Civil. Um caso no Brasil, também bastante emblemático que aconteceu, foi o colapso de um edifício em concreto armado lá em Belém. Notem que esse edifício de 104 metros de altura caiu por causa da força do vento. E foi uma velocidade bem baixa, de 30 a 39 km por hora, sendo que o mínimo da norma é 30 metros por segundo. Então, daí aconteceu, óbvio, uma investigação e o engenheiro, no seu interrogatório, declarou que o programa de computador utilizado para efetuar os cálculos do edifício já estava pré-configurado e ele apenas aceitou os resultados do programa. Então, vejam, o engenheiro ele agiu como um usuário de software. Ele simplesmente aceitou os resultados do programa. Não é isso que nós temos que fazer, nós temos que ter uma visão crítica, nós temos que ser engenheiros. E, quando nós projetarmos as nossas estruturas, principalmente edifícios altos, por favor, considerem a força do vento. Normalmente, quando é erro de projeto, a estrutura cai antes de ficar pronta. Foi o que aconteceu aqui, no caso desse edifício, do edifício Real Class em Belém. Colapso devido à força do vento. Existem também uma série de efeitos possíveis devidos ao vento. Um deles é o efeito Venturi. Acontece também lá em hidráulica, por exemplo, quando nós temos um tubo de diâmetro maior e por algum motivo, ele é mudado para um diâmetro menor. Quando existe esse afunilamento do escoamento, a velocidade do vento aumenta. Como consequência, as pressões que já eram negativas, já eram de sucção, elas se tornam mais negativas. Um exemplo que eu também achei na internet é esse caso. Vou rodar o videozinho, bem didático, feito do vento em esquadrias. Vou dar mais uma vez, depois vou comentar. Então, não sei porque o pessoal estava filmando, mas enfim. Note que nós temos duas edificações próximas, então é possível com que aconteça um efeito Venturi aqui nelas. O escoamento ele é acelerado e a velocidade do vento ela é bem grande aqui nesse espaço entre as edificações. Também a gente nota que não é um andar muito alto a princípio. Pelo que eu vejo, não é muito alto. Então, surgem aqui sucções nas esquadrias. A primeira coisa que nós observamos é que a esquadria do lado direito, ela tem o seu vidro quebrado. Quando surge uma abertura, nós voltamos lá no início dessa aula, quando eu mostrei os dois pavilhões. Lembrem que a pressão do lado de fora da abertura, ela é transmitida para o lado de dentro. Então, aqui no caso, o vidro quebrou, a sucção que existia ali externamente, ela foi transmitida para o lado interno e aliviou um pouco a força na esquadria. Como consequência, ela não colapsou. Já a esquadria do lado esquerdo não teve o mesmo fim. Notem que ela saiu praticamente como um corpo rígido. Houve uma sucção muito grande ali e ela não resistiu. Então, além de calcular as nossas estruturas,
nós temos que calcular a pressão do vento nas esquadrias, nós temos que dimensionar a espessura do vidro para resistir a essa pressão, para que ele não quebre. Nós temos que dimensionar os perfis das esquadrias para resistir a essa pressão. E, aqui no caso dessa estrutura, nós temos que dimensionar as ancoragens dos perfis, os chumbadores, com a estrutura em concreto. Tudo isso tem que ser projetado, tem que ser calculado para resistir à força do vento. Além do vento médio, da componente da velocidade média, que causa um efeito estático do vento, a velocidade do vento também flutua de uma forma aleatória. Essa flutuação da velocidade do vento, ela causa efeitos dinâmicos, que são os mais diversos possíveis. Por exemplo, galope, drapejamento, desprendimento de vórtices, martelamento. Um efeito dinâmico que eu vou apresentar para vocês está relacionado com o desprendimento de vórtices. Então, nós temos aqui um cilindro, o escoamento está vindo da esquerda para a direita. Então, o escoamento se adapta ao formato do cilindro e existe um ponto onde ele se separa. Na sequência, a sotavento se formam vórtices alternados na esteira. Aqui do lado direito dá para ver de forma mais clara os vórtices registrados por uma imagem de satélite de uma ilha. Então, o vento incidiu na ilha e na esteira se formaram esses vórtices de forma alternada. Então, esses vórtices fazem com que surja um efeito dinâmico, uma vibração transversal à direção do vento. Então, a gente pode pensar que se o vento vem na horizontal, o nosso edifício vai vibrar também na direção do vento. Mas não é isso que acontece. Por causa do efeito dinâmico, normalmente a maior vibração ela é transversal à direção do vento. Nós temos um vídeo que foi registrado lá na Inglaterra com postes de iluminação sendo vibrados pelo fenômeno de desprendimento de vórtice. Notem que eles estão vibrando de um lado para o outro, de forma alternada. Provavelmente o vento, eles têm a direção da estrada e eles vibram transversalmente. Esse último poste, notem que ele foi protegido pelo pórtico de sinalização e, como consequência, ele não tá havendo desprendimento de vórtices nele. Um caso nacional de desprendimento de vórtices aconteceu na ponte Rio-Niterói. Então aqui eu vou colocar o vídeo que o pessoal da concessionária obteve, onde é possível visualizar a ponte vibrando. Se eu não me engano, a amplitude de vibração era em torno de 0,5 metro para cima e 0,5 metro para baixo. E isso só acontecia para ventos de 15 a 16 metros por segundo. Então, notem que dinâmica, às vezes, ela é contraintuitiva. Se eu tenho um vento mais forte, a ponte vibra menos do que para um vento com essa velocidade. Justamente porque o desprendimento de vórtices sincroniza com a estrutura, causando essa vibração na vertical. A solução adotada, no caso lá da ponte Rio-Niterói, foram atenuadores dinâmicos sincronizados, projetados pelos engenheiros Ronaldo Batista e pela Michele Pfaio, lá da COP UFRJ. Basicamente, assim, simplificadamente, é como se fosse um pêndulo. Então, a ponte tende a subir e o sistema massa-mola-amortecedor que eles colocaram tende a aplicar uma força contrária, minimizando a vibração devido ao desprendimento de vórtices, e o problema foi solucionado. Quando nós tratamos, então, de edifícios altos, nós temos que estudar o formato deles para minimizar o desprendimento de vórtices. Por exemplo, esses prédios lá em Xangai, eles foram estudados, o formato deles, olhem esse aqui do lado direito, ele tem uma planta que vai como se fosse rotacionando ao longo da altura. Esse formato, ele serve justamente para, entre aspas, enganar o vento, diminuir o desprendimento de vórtices e diminuir a vibração causada pelo vento.
Lá em Nova York também nós temos o 432 Park Avenue, e ele possui 2 pavimentos vazios, sem vidros. Notem que ele tem uma seção retangular constante em toda altura, mas esses pavimentos vazios, eles servem para enganar o vento, enganar o desprendimento de vórtices. Da mesma forma, o formato do Burj Khalifa, ele com certeza ele é um formato arquitetônico, mas além disso, ele tem um formato para enganar o desprendimento de vórtices, para eles desprenderem de forma confusa, com as fases alternadas. Como consequência, o efeito do vento nessa estrutura vai ser bem menor. Aqui no Brasil, nós temos um caso documentado também, lá em Camboriú, da vibração causada pelo vento. Temos também casos em Porto Alegre, em Camboriú e Porto Alegre, eu sei que nós temos casos. Que o pessoal filmou, no caso aqui, a percepção da água se movimentando aqui na banheira do apartamento devido ao vento. Eu até anotei aqui ao lado esquerdo as velocidades que foram registradas nas cidades próximas a Camboriú naquele dia. Claramente, então, nesse caso, nós temos uma violação do estado limite de serviço da edificação. A princípio, a vibração ali está causando um estado limite de serviço. E as nossas estruturas devem ser projetadas para isso. Com base no vídeo, não dá para saber se superou da norma ou não. Apenas analisando com base nas velocidades para ter certeza. Então, nós temos que projetar os edifícios considerando os efeitos dinâmicos do vento. Inclusive, essa parte de vibração devido ao vento do edifício é o que eu estou estudando agora no doutorado. Se vocês morarem em um edifício que balança devido ao vento, por favor, me mande um direct, quem sabe a gente vai lá medir a vibração devido ao vento e fazer um comparativo teórico com a velocidade registrada lá no local. Para finalizar, vou apresentar um pouco do túnel de vento. Lá na URGS, nós temos o túnel de vento chamado túnel de vento professor Joaquim Blesman. O professor Blesman, infelizmente, faleceu esse ano. Ele era referência internacional quando o assunto é aerodinâmica das construções. Então, lá em 77, o professor Blesman fundou o túnel de vento, pioneiro na América Latina, para estudar o efeito do vento nas nossas edificações. Ele fica junto ao Laboratório de Aerodinâmica das Construções, LAC na URGS. E o professor coordenador atual dele é o professor Assir. Ele é a ferramenta mais precisa para estudar a ação do vento na estrutura. Então, existe lá um motor que faz a movimentação do ar e o escoamento que se move no sentido anti-horário. São colocados elementos no piso do túnel para simular o vento natural. Então, tem que haver uma semelhança entre o vento do túnel e o vento nas nossas estruturas reais. Se for um terreno categoria 1, o pessoal não coloca nada no piso do túnel. Se for um terreno categoria 2, eles colocam esses blocos menores espaçados. Um terreno categoria 3 ou 4, desculpem. Se for um terreno categoria 5, é colocado esses blocos maiores bem próximos. Então, o tamanho desses blocos foi estudado pelo professor Blesman justamente para reproduzir o perfil de velocidade do vento natural lá no túnel. Uma vez reproduzido o perfil de velocidade, são feitos modelos reduzidos. Não chamem de maquetes, tá, pessoal? Chamem de modelos reduzidos. Esse modelo ele é instrumentado com tomadas de pressões. Então, aqui dá para ver o modelo com uma série de pontos pretos. Cada um desses pontos nós temos um tubinho que mede a pressão causada pelo vento. Esse edifício é colocado, então, no túnel. É feito também o modelo da topografia. Notem que a vizinhança é fundamental para determinar a força do vento. E aqui nós temos um caso crítico. O edifício é em cima do morro, apenas no túnel para ter uma força precisa.
Esse túnel, esse modelo, ele é colocado no túnel, numa mesa giratória, e ele é estudado de 15 em 15 graus em planta, para 24 direções. Então, na norma, nós temos o efeito do vento normalmente nas direções ortogonais, 0, 90, 180 e 270. Lá no túnel, o pessoal consegue fazer de 15 em 15 graus. Não vou explicar o fundamento do túnel, mas lá a gente emprega leis de semelhança, uma vez respeitado o perfil de velocidades do vento e feita a edificação em escala, nós podemos provar que o coeficiente aerodinâmico entre a estrutura real e o modelo no túnel é o mesmo. Lembrem que a força do vento é uma pressão dinâmica, um coeficiente e uma área de referência. Esse coeficiente C, ele é obtido do túnel de vento. E graças às leis de semelhança, o coeficiente C do túnel e da nossa estrutura real é a mesma. Então, conhecendo o coeficiente aerodinâmico do túnel, nós conhecemos na estrutura real e podemos calcular a força do vento na estrutura real. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento do túnel. Ele pode ser utilizado por mais diversos tipos de estudo, a níveis de graduação, mestrado ou doutorado. Por exemplo, o Almiana estudou o efeito que a mudança do formato do edifício causa na força do vento. Ele estudou uma planta retangular, chanfrada e com entrâncias. Adotando chanfros ou recessos, foi possível reduzir a força do vento de 10% a 40%. Então, às vezes, um detalhe arquitetônico num edifício pode diminuir consideravelmente a força do vento. Como consequência, nós podemos economizar na nossa estrutura. Mas isso apenas no túnel de vento. Nele também nós podemos estudar o efeito de terrenos complexos, o efeito do vento em torres, por exemplo, lá em Porto Alegre nós temos a Torre da Claro, que fica lá em cima do morro, isso pode ser estudado. O efeito do vento em pontes, um estudo bem extensivo que fizeram lá no túnel foi dessa ponte, Octávio Fias de Oliveira, lá em São Paulo. Uma ponte estaiada com 2 pistas curvas em X. Apenas no túnel para conseguir obter com precisão a força do vento. Após o estudo lá no túnel, o pessoal recomendou e foi adotado na estrutura real um dispositivo chamado nariz de vento. Basicamente, ele é um triângulo que o pessoal coloca nas extremidades do tabuleiro e isso melhora o comportamento aerodinâmico dele. Nós podemos ver na tela o modelo da ponte no túnel. Esse modelo é o modelo que se chama aeroelástico completo. Então, ele simula as características aerodinâmicas, o formato aero, além do formato elástico. A rigidez da ponte, ela se encontra em escala. Então, o modelo ele tem que ser calibrado, ele tem que ter dimensões tal com que exista uma relação entre a rigidez do modelo e da ponte real. Um trabalho excelente, um estudo a nível internacional feito aqui no Brasil, um projeto exemplar. E para finalizar, eu vou trazer os estádios aí de Minas Gerais, já que vocês, a maioria são mineiros. Então, eu achei um estudo feito lá no Mineirão. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem na internet. Essas imagens não são minhas. Coloquem lá estádio Mineirão, túnel de vento. Vai aparecer um estudo sobre o estádio lá no túnel. Pelo que eu li, o estádio tinha uma parte em concreto, armado, e depois o pessoal resolveu aumentar a cobertura com um trecho entre treliças metálicas e em uma membrana. Além disso, o pessoal aproveitou e instalou absorvedores dinâmicos na ponta do balanço da arquibancada para reduzir a vibração causada pelas pessoas pulando. Notem, na tela nós temos o modelo do estádio no SAP 2000, feito lá pelo Araújo, e agora o modelo reduzido no túnel. Lembre que é modelo, não é maquete. Pela geometria dá para notar que o estádio fica em cima do morro, aparentemente, eu não conheço. Vocês devem conhecer melhor do que eu. Ele foi feito em escala
1:350, instrumentado com 428 tomadas de pressão, análise estática e dinâmica. Aqui dá para ver com mais detalhes os tubinhos que medem a pressão em vários pontos da cobertura. E a cobertura é estudada de 15 em 15 graus em planta. E para não entristecer o pessoal do Atlético Mineiro, eu procurei na internet e vi que o pessoal está construindo um novo estádio, não sei se é verdade, só que daí estão fazendo um estudo lá no túnel de vento em Londres. Não sei porque não fizeram no LAC, enfim. E esse é um modelo reduzido do estádio no túnel de vento. Dá para ver aqui ao lado direito que o pessoal instrumentou o modelo com diversos tubinhos para medir a pressão, assim como modelou a vizinhança. Certo, pessoal? O que eu tenho para apresentar é isso. Acho que eu passei um pouco do tempo. Peço desculpa se eu me alonguei, se eu me atrapalhei um pouco. Foi o meu primeiro evento desse tipo. Espero que tenha sido proveitoso. Estou aberto para perguntas. Nas redes sociais me encontram ali como professor de estruturas. Obrigada, Matheus. A Isabela perguntou: professor, o número de pavimentos é agravante na ação dos ventos? Não o número de pavimentos em si, mas, na verdade, a altura. Quanto maior o número de pavimentos, vai ser maior a altura e maior o efeito do vento. Porque lembrem que a velocidade varia com a altura e ainda é com a velocidade ao quadrado. Então, com certeza, quanto maior a altura, maior vai ser a velocidade e maior vai ser a força do vento. Além disso, nós temos a questão da vibração causada pelo vento, que vai aumentar à medida com que a altura do edifício aumenta. Obrigado. Bruno Marani perguntou: boa noite, Matheus. Você poderia explicar a diferença entre o fenômeno da ressonância e o da autoexcitação, flutter? O flutter, ele é uma interação, aí já é uma coisa bem mais avançada, porque a ponte, ela tende a vibrar na vertical e tende também a torcer. O flutter, ele é uma interação entre o modo de vibração vertical com a torção. Se vocês olharem o vídeo da ponte de Tacoma vibrando, vocês vão ver que ela vibra tanto na vertical quanto na torção. Então, dependendo da relação entre as frequências de torsional e de vibração vertical, pode ser com que aconteça o fenômeno de flutter. Lá na ponte Rio-Niterói, que a gente viu o vídeo, não era flutter, era outro fenômeno, chamado desprendimento de vórtices. Lá na ponte Rio-Niterói era apenas na vertical. Não sei se respondi bem a pergunta do colega. A Amanda perguntou: professor, no caso de um edifício, o cálculo da força do vento seria utilizado em que momento do dimensionamento? Antes do dimensionamento. O primeiro passo para calcular o edifício vai ser fazer a concepção estrutural. Daí vocês vão ter que analisar as cargas. Então, a força do vento, ela entra na análise das cargas. Então, ela entra imediatamente após vocês fazerem a concepção estrutural, antes de iniciar a análise, nessa etapa. Antes do dimensionamento, então. Porque para dimensionar, vocês têm que ter o valor da força do vento. Já que o vento ele vai causar esforço normal, ele vai causar momento fletor na estrutura de vocês, e vocês vão ter que dimensionar, por exemplo, a armadura do concreto armado para resistir essa solicitação. Por isso, o vento é calculado antes do dimensionamento. Obrigada. O Klaus perguntou: como é feita a escolha do material do modelo reduzido da estrutura? Na maioria dos casos, se for um edifício, por exemplo, aquele modelo do edifício, o material ele não influencia muito, porque o modelo ele é um modelo rígido. Então, o modelo e o material ele tem que ser rígido. Eu não conheço muito os detalhes da fabricação dos modelos reduzidos no túnel, mas eu sei que hoje o pessoal faz a impressão dos modelos, ele faz a elaboração dos modelos nas impressoras 3D.
Não sei exatamente o material que o pessoal utiliza hoje, mas a maioria é impresso na impressora 3D, então. Mas o material em si, ele não influencia, por exemplo, no edifício. O que influencia é o formato do edifício. Já lá na ponte, que a gente viu que era o modelo aeroelástico, daí sim o material influencia. Então daí o pessoal utiliza, acho que se não me engano era alumínio que o pessoal estava utilizando para elaborar o modelo estrutural da ponte, e além disso o pessoal faz a carenagem, daí no caso era com peças de acrílico. A Amanda perguntou, utiliza-se então para o cálculo da laje, viga e pilares em todos eles? Então, a laje normalmente não se considera a força do vento. Agora, mais recentemente, estão saindo novos modelos onde a laje é discretizada em elementos finitos, daí ela pode colaborar para resistir à força do vento. Eu sei que o TQS tem um modelo que permite considerar a força do vento na laje. Mas, geralmente, 99,9% dos casos, na laje nós não vamos ter o efeito do vento. Apenas nas vigas e nos pilares, ou seja, nos pórticos dos edifícios. Daí sim, então é colocada aquelas forças horizontais no nível da laje e a partir disso se determina o esforço normal e o momento fletor devido ao vento. Gabriel perguntou, qual seria a altura ideal do edifício para que seja feita o ensaio do túnel de vento? Assim, não tem uma receita de bolo, tá? Vai depender muito da vizinhança. Eu diria que assim, ó, se vocês querem ter uma relação assim, 15 a 20 pavimentos, dá para começar a pensar a realizar o ensaio no túnel de vento. Tem que fazer também uma análise econômica, não é muito barato fazer um ensaio no túnel. Mas o ensaio no túnel ele deve ser feito quando o formato da edificação ele é diferente, quando a vizinhança é complexa, quando nós temos, por exemplo, um edifício em cima do morro e quando nós desejamos ter forças mais precisas. Apenas o túnel fornece forças mais precisas. Dependendo do caso, nós podemos até economizar no projeto estrutural comparando com a norma. Não é uma garantia isso, que dá para economizar, não, mas pode ser que a força do vento seja menor no túnel do que na norma, então nesse caso se adota a força do túnel porque ela é mais precisa. Então não tem uma receita assim, a partir de tal altura, não. A norma até coloca, por exemplo, para efeitos dinâmicos, um modo de vibração abaixo de 1 Hz. Então essa também é uma referência. Quando o edifício vibra com modos abaixo de 1 Hz, também pode-se pensar em começar a fazer o estudo em túnel de vento. Bruno perguntou, mas qual a diferença do flutter para a ressonância? Não, porque assim, uma coisa está relacionada. A ressonância é quando a frequência da ação sincroniza com a estrutura. Então, e essa sincronização pode se dar de diversas formas. Por exemplo, o desprendimento de vórtice lá também ele é um fenômeno de ressonância. O flutter também é um fenômeno, no meu entendimento, de ressonância, quando o efeito do vento justamente sincroniza com a frequência da estrutura. Então, acontece como se fosse uma retroalimentação. E como consequência, o deslocamento aumenta muito e, no caso lá da ponte Tacoma, houve o colapso da estrutura. Então, o flutter, no meu entendimento, ele é um dos fenômenos de ressonância, não é o único. E ele envolve tanto a ação do vento quanto a estrutura. O Gerson perguntou, o vento considerado no tubo de vento é baseado na norma de 88 ou é medido num estudo à parte? A velocidade V0, aquela que nós vimos, ela vem da norma. Tanto que se nós construirmos um prédio hoje, nós temos que empregar a velocidade V0, que é obtida do mapa lá das isopletas, vem da norma. Então também, no túnel, o pessoal obtém a velocidade V0 do mapa de isopletas. Até é possível o pessoal, com base no registro da velocidade do vento na vizinhança, estimar uma velocidade V0 para o local. Mas é um trabalho enorme. Recentemente nós tivemos um colega, o Matthew Valles,
que ele fez esse estudo, e vocês podem ler depois, quem tiver interesse, me peça que eu mando o estudo para vocês, está disponível na internet. É bem difícil essa abordagem de ter o registro da velocidade do vento e, a partir disso, estimar o valor de V0. É bastante complexo. Então, no caso do túnel, o pessoal adota a velocidade V0 do mapa das isopletas da norma. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, acho que não. Então, professor Matheus, muito obrigado novamente. Venho aqui em nome do NEST te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso para a gente poder contar com você, contar com a sua presença aqui. E muito obrigada também por estar sempre interagindo com a gente no Instagram, sempre estar lá nos acompanhando. E queria agradecer também os professores da UFA que estão aqui, que eu vi que é o Mike e o Rafael. Muito obrigada pela presença. E também, pessoal, todos que participaram, por vocês terem tirado um tempinho e participado com a gente aqui das nossas lives. É um prazer imenso para a gente. Lembrando de mandar o nome no chat para a gente contabilizar a presença e também responder o formulário, que já a gente vai mandar aí no chat. Certo, sobrou mais uma pergunta, né? Que o Giovanni perguntou. Na hora do cálculo da pressão do vento, caso alguma categoria como rugosidade, topografia e outras variáveis se encaixe em mais de uma classe, vale a pena utilizar o mais conservador ou a norma já respalda mesmo sendo na menor? Pode acontecer de tu ter duas classes diferentes na mesma edificação. Por exemplo, tem um prédio alto com mais de 50 metros, é classe C. Mas a esquadria em si, como ela é pequena, ela vai estar na classe A. Então, a mesma edificação, ela pode ter duas velocidades diferentes de acordo com o tamanho do elemento que você está calculando. Eu acredito que seja isso que você esteja perguntando. Se você pegar a velocidade mais crítica, você está sendo conservador, com certeza. Mas, se você tem um edifício acima de 50 metros, você pode utilizar a classe C e, como consequência, vai ter uma velocidade um pouco menor. Bibliografia para iniciantes. Na parte da ação do vento, nós temos livros nacionais que são de autoria do professor Joaquim Blesman. Então, lembrem lá no túnel que o nome do túnel é professor Joaquim Blesman. Então, ele possui livros que falam sobre a aerodinâmica das construções. Então, procure por esse nome, por esse autor, Joaquim Blesman, junto à editora da URGS. Você vai encontrar esses livros. Eu diria, se você quer iniciar nessa área, começaria por ele. Também temos inúmeros trabalhos feitos na URGS. Então, você encontra no repositório digital da URGS, coloca lá no Google Lume URGS. Você vai encontrar diversos estudos orientados pelo professor Assir. Pode ler também TCC, dissertação, tese. Também é bastante interessante. Claro que ler uma tese, uma dissertação já é mais avançado. Então, eu diria que você começaria pela leitura de algum livro do professor Blesman e pela nossa norma. Essas seriam as referências iniciais. Mais alguma pergunta? Professor Matheus, tudo bem? Tudo. Quem vos fala aqui é o professor Mike Miller. Eu sou o coordenador do NEST, tá? E em nome aí dos alunos, dos membros, eu gostaria de te agradecer muito, tá? Pela apresentação, te parabenizar por toda a apresentação, pelas falas, pelas explicações, pelo mestrado, doutorado aí também. Tá trabalhando numa área bem difícil, né? Bem complexa. Mas ficamos muito... pode ter certeza que estão todos contentes aí com a sua participação nessa live, e é de grande importância para a gente ter essas experiências, né, diferentes no núcleo, e passando aí para todos os outros colegas que estão participando com a gente, né? Muito obrigado pela participação. A UFA, portas abertas aqui para quando quiser vir fazer uma visita para a gente, quando essa pandemia passar, tá bom? Vai ser um prazer recebê-lo aqui e tomar um café, tá joia? Ótimo. Muito obrigado.
Eu que agradeço o pessoal do NEST pelo convite, agradeço o professor, parabenizo vocês pela iniciativa. Quando vocês precisarem de alguma coisa, podem me perguntar. Eu não tenho muitas coisas prontas, então eu tenho que elaborar, então às vezes eu peço um tempo, pedi pro pessoal, o pessoal foi compreensivo. Quem tiver dúvidas sobre a força do vento, quiser me mandar uma mensagem direta, não tem problema, me mandem. Note que engenharia civil é concreto, é estruturas metálicas, mas também é aerodinâmica, é túnel de vento. Espero ter apresentado um pouco dessa parte hoje com vocês. Certo, pessoal? Então tá, foi um prazer tê-los por aqui. Espero que tenham gostado e até mais. Obrigada, Mike, pela interação e fica o convite aí, Matheus, para você vir aqui no Sul de Minas, dar um pulinho aqui para conhecer a UFO.